Então, gente, a fração que vai representar aqui 10 centésimos de R$1 é o 10 sobre 100, tá? Que não dá pra fazer aqui. Eu vou fazer aqui com a barrinha, tá? Ó, 10 centésimos de 100, que na realidade não é 100, que é de R$1, certo? Essa seria a fração, o 10 em cima e o 100 embaixo. Aí, como demonstrar isso, né? Ó, que número decimal representa a fração encontrada? Qual o número decimal encontrado? Então, vamos lá. É o 0, esse é o número decimal, vírgula, 10. Aqui é a representação em número decimais, que é a representação de 10 centésimos de R$1. E aqui é a fração. Fração e número decimal. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Agora aqui na parte dos cubos, que as pessoas estão tendo muita dúvida, vamos lá. Observe abaixo o cubo. Peça que pertence a um material dourado. Eu não sei se vocês já viram material dourado. Esse material dourado, ele é feito de várias pecinhas, vários cubinhos de madeira, que monta esse cubão grandão. São vários cubinhos que monta um cubão. Esse cubão, ele tem 1000 peças. E esse cubão, ele se desmonta. Tá vendo essa plaquinha aqui? Essa placa, ela foi tirada desse cubão. Olha aqui. O que deve ser realizado com o cubão para obtermos placas como a indicada abaixo? O que temos que fazer com o cubão para obter placas como essa? Essa placa, ela é formada por 100 cubinhos. Se eu quiser transformar esse cubão, que é de 1000 cubos, o que eu tenho que fazer se eu quiser transformar ele em placas assim? Vamos lá. Esse cubo, ele é formado, deixa eu descer aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Ele é formado por 10 placas dessas, com cada placa com 100, cada placa com 100 cubinhos. Então, gente, vamos pensar, se cada placa dessa tem 10 cubinhos, ou cada placa dessa tem 100 cubinhos, ué, cadê? Se cada placa dessa tem 100 cubinhos, então uma placa inteira tem 100 cubinhos, certo? Se uma placa inteira tem 100 cubos, eu preciso de quantas placas para montar um cubo? Quantas placas com 100 cubinhos eu monto um cubo? Eu preciso de 10 placas. Ó, aqui, que eu queria chegar. Eu preciso de 10 plaquinhas. Por quê? Porque cada placa compõe 100 unidades. 100 unidades. 100 vezes 10, 1000. Então, vamos lá. Como o cubão é maior que a plaquinha, ele deve ser dividido em partes menores. Não é mesmo, Mariana? Isso mesmo, Bruno. Dentro do cubão existe 10 plaquinhas. Então, ele deve ser dividido em 10 partes para formar uma plaquinha. Concorda, Guilherme? Entenderam? Eu tenho um cubão com 10 placas. Cada placa tem 1000. Para eu formar uma plaquinha, eu tenho que dividir ele em 10 partes. Vamos lá. Opa, passa não. Cadê? Aqui. Deixa eu focar. Para se montar uma plaquinha, precisamos de quantos cubinhos? Vamos lá, eu falei para vocês que a plaquinha, ela é
formada por 100 cubinhos. Ela desmonta. Então, para se montar uma plaquinha, precisamos de quantos cubinhos? Vamos lá, opa. Então, o que precisamos fazer com a plaquinha para se obter um cubinho? Sendo assim, o cubinho representa que parte da plaquinha? Vamos ver? Vamos ver essas perguntinhas aqui. O que acontece aqui? Vamos lá. Aqui. Isso mesmo, Mariana. Bem semelhante à subtração do cubão e a da plaquinha, ocorre também o cubinho e a plaquinha. Explica para a gente, Ana. A Ana vai explicar aqui, ó. Então, para chegar a um cubinho, temos que dividir a plaquinha em 100 partes, ou seja, a plaquinha é formada por 100 cubinhos. Por isso, o cubinho representa a 100ª parte da plaquinha. Então, olha, entendam, um cubinho, ó, viu? Essa plaquinha, ela tem 100 cubinhos desse. Para termos os cubinhos, temos que dividir a plaquinha em cubinhos, que vai dar 100 cubinhos separados. E se eu retiro um cubinho de 100, eu vou ter o quê? Olhem aqui. Vamos lá. Eu vou ter o que, gente? O cubinho representa o quê? A 100ª parte da plaquinha. Vocês lembram que lá na moeda eu falei que os 10 centavos representavam décimos? Por quê? Porque é de 10. Aqui, ó, é centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho não R$1, mas eu tenho 100. Eu tenho, vamos supor que fosse dinheiro, né? Se essas plaquinhas todas aqui do cubinho fossem moedas, seria centésimo, porque seria R$100 em moedas. Então, se eu tirasse, seria, né? Se eu tirasse daqui R$10, seria um centésimo, né? Então, aqui eu tenho 100 plaquinhas, tirei um cubinho da plaquinha que é formada por 100 cubinhos, tirando um, eu tirei um centésimo. Um centésimo da placa de 100. Vamos para cá, vamos lá. Essa atividade aqui, gente, está lá no Google Classroom, mas essa parte não está lá ainda. Eu ia colocar, mas para semana que vem. Mas estou explicando porque tem muita dificuldade, tá? Então, vamos lá. Olhem aqui o cubão inteiro e uma placa. O cubão, lembrando que o cubão ele é formado por 10 placas de 100. E ele tem no total de 1000 bloquinhos. E a placa, ela é uma placa inteira, né? E ela tem 100 bloquinhos. Cada placa dessa tem 100 bloquinhos. Vamos lá. Como o Bruno disse, precisamos dividir o cubão em 10 partes para obtermos uma plaquinha. Então, nós precisamos dividir o cubão em 10 partes para obtermos uma plaquinha. Ó, cubão com 10 placas de 100. Ele divide-se em 10 plaquinhas de 100. Aqui as placas estão todas juntas. E aqui você vai separando as placas e elas vão ficando placas de 100. E dá 10 placas de 100 em cada cubão. Então, vamos lá. Se eu dividir o cubão em 10 partes para obtermos uma plaquinha. Então, a plaquinha representa 1
décimo, ou seja, corresponde a 1/10? Será que é 1/10 do cubão? Como que se lê, hein? Como que se lê essa fração? Se a Sabrina tem 100 partes e o cubão, se a barrinha tem 100 partes e o cubão tem 1000 partes, então corresponde à fração 100 sobre 1000, que pode ser representada pelo número decimal 0,100. E o que quer dizer isso? Que essa parte do cubão, ó, eu tô tirando. Se ele fosse 10, seria a 10ª parte. Se fosse 100, a Ai, ficou mudo meu áudio. Ai, tomara que tenha voltado. Meu celular tá com problema. Então, vamos lá. Aqui, ó, corresponde à fração, tá? Aqui, ó, a parte de cima daqui é 100, que é a plaquinha, tá vendo, ó? 100, a plaquinha. 1000 está embaixo, que é o cubão, tá bom? Então, é 1/100º, né? 1/100º do cubão. Ou é 1/1000? O que é, hein, gente? Eu vou deixar a dúvida aí para vocês pesquisarem, tá? Concordo com vocês. São representações diferentes, porém representa a mesma quantidade. Você concorda? Representa a mesma quantidade, gente? Representa a mesma quantidade? Representa. Vamos lá. Para montar uma plaquinha, precisamos de 100 cubinhos, certo? Eu falei para vocês o quê? Que o cubinho que a plaquinha é formada por 100 cubinhos. Então, o cubinho representa a 100ª parte da plaquinha, ok? O cubinho representa a 100ª parte da plaquinha, porque é 100. A plaquinha pode ser representada pela fração 1/100. Por quê? Porque, ó, o cubinho representa a 100ª parte da plaquinha, o que pode ser representado pela fração 1/100 ou pelo número decimal 0,1. Eu quero que vocês peguem essas frações que estão aqui, que eu tô mostrando para vocês, e pesquisem como vocês leem essas frações, tá? Eu não vou falar para deixar um pouquinho de trabalho para vocês. Eu quero que vocês pesquisem na internet. Eu sei que na internet tem, né? É só vocês pesquisarem aí como se lê essas frações, tá bom? Vamos lá? Aonde eu estou agora? Vamos lá. Eu acho que eu voltei, né? Sem querer. Voltou. Deixa eu ver aqui. Na 4. Para montar uma plaquinha, precisamos de 100 cubinhos. Ah, não. Aqui a gente já foi. Vamos aqui na 5. Como a barrinha foi dividida em 10 cubinhos, ó, essa barrinha aqui, tá, ó. Essa barrinha aqui, quanto ela tem? Contem aí, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos uma plaquinha aqui, uma plaquinha de 100 que foi dividida em 10 bloquinhos de 10. Então, vamos lá. Como a barrinha foi dividida em 10 cubinhos,
Cada um corresponde a 1/10 da plaquinha. Então, os 6 cubinhos podem ser representados pelo número decimal 0,6. Esses 6 cubinhos que foram separados do 10, ó. Nós temos aqui 1/10 da plaquinha, certo? Que são 10 de 100, ó. 1/10 é 10 de 100. Eu tiro 10 de 100, eu represento numa fração de 1/10, tá? Agora, eu tirei 6 cubinhos dessa plaquinha e posso representá-lo ele assim, 0,6. Como eu leio esse número decimal? Isso mesmo, Ana. Para formar uma barrinha, preciso de 10 cubinhos. Sendo assim, 6 cubinhos representa 6 o quê? Será que é 6/10? Ou seja, podemos representar das duas maneiras. 6/10 assim, ó, deixa eu pôr mais perto. 6/10 assim, na fração, ou 6/10 assim. Eu quero que vocês pesquisem e vejam se eu estou certa. Eu estou falando tudo certo aqui mesmo? Será que é 6/10 mesmo? Será que eu estou falando tudo certo? Vamos ver, né? Vocês têm que confirmar. Será que tá certo? Se estiver errado, vocês vão pesquisar e vocês irão mandar para mim. Professora, eu pesquisei e é assim que se representa. Vamos lá. Toda fração tem sua representação decimal e vice-versa. E as formas de leitura são correspondentes. Então, gente, vamos lá. Observei a mesma leitura para as duas representações de uma mesma quantidade. Olha só. 0,1 é a mesma coisa que a fração 1/10, que é 1/10. Então, 0,1 é 1/10. 0,01 é 1/100. Eu quero que vocês notem que muda alguma coisa quando nós temos 2 números depois da vírgula, não muda? O que muda? Vocês podem me dizer? E olha aqui, 6/10, ele pode ser representado na fração 6/10, que é 6/10, ou 0,6. Qual a diferença? Agora me digam aí vocês, qual é a diferença quando eu tenho um 0, e um número? E quando eu tenho um 0 e depois dessa vírgula eu tenho 2 números? Vocês podem me dizer qual é a diferença? Vamos lá. Quero saber qual é essa diferença. E aqui, para finalizar esta aulinha, nós vamos ter mais aulas, tá? Sobre esse tema. Vamos lá. Ela tem aqui o número, nesse vidrinho, 0,8, nesse 0,6 e nesse 0,4. Vocês saberiam me dizer qual é a representação aqui? Fiz geleia de goiaba em casa e preciso de um pote que caiba 6 o quê, gente? 6/10 de litro para guardá-lo. Qual dos potes acima devo escolher para que devo escolher? Por que devo escolher esse? Prestem atenção. Ela aqui, ó, essa menininha, ela fez a geleia e ela precisa de um potinho que caiba 6/10 de litro. Qual potinho ela deve escolher? Esse? É 8/10 aqui? E aqui? E aqui?
Eu quero que vocês me respondam. Qual é o potinho que ela deve escolher? Qual o potinho representa esta fração aqui, ó? 6 décimos. Acabei de falar para vocês que as frações também podem ser representadas por números decimais. Se a fração pode ser representada por números decimais, olha, vou voltar aqui. Estão vendo aqui? Deixa eu focar para vocês verem direitinho. Aqui, onde tem o número um em cima do outro, são as frações. Tá vendo? 1/10 e o 0,1 também é 1/10, mas ele está representado em numerais decimais e não na fração. Aqui, ó, fração. Tá vendo? Frações. Essas são as frações. 1/10, 1/100 e 6 décimos. E aqui essas frações estão representadas pelos números decimais. O 0,1, que representa a 1/10. O 0,01, que representa a 1/100. E o 0,6, que representa a 6 décimos. Que representa essa fração. Então, voltando lá nos potinhos que a menina precisa, né? A Sabrina precisa de escolher um desses potinhos. Então, eu pergunto para vocês, quais desses potinhos é equivalente ou igual à representação dele, representa a esta fração? Se você prestou atenção, você já tem a resposta. Então, bora responder. Beijo para vocês, até a próxima!